Olá, sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos ver alguns tipos de exercícios para memorizar aquela tabela dos artigos definidos em alemão. Para quem não se recorda, os artigos definidos em alemão apresentam 3 gêneros: feminino, masculino e neutro. Apresentam um plural, que é independente do gênero, no singular. E 4 casos, que são as declinações: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. E é essa tabelinha que hoje a gente vai trabalhar. A primeira coisa a se fazer é recortar alguns pedaços de papel e escrever cada um dos elementos da tabela. Você pode escrever de memória, então tentando lembrar cada um dos itens da tabela, ou você pode também copiar olhando uma tabela como base para você escrever. É claro que se você tentar lembrar de cada um dos itens, você está fazendo um trabalho mais ativo. Mas se você ainda não sabe de cor cada um dos itens, é melhor então começar olhando a tabela e aí preenchendo cada um desses papéis com cada um dos artigos, e não só os artigos, mas também os títulos, né, de cada linha e coluna, que seriam os gêneros, o plural e as declinações, para aí então nós montarmos essa tabela posteriormente. E por que é tão importante que a gente escreva manualmente cada um dos elementos da tabela? É porque normalmente o nosso cérebro, quando ele lê a palavra como um todo e não cada letra que compõe a palavra. E quando você vai escrever, você é obrigado a prestar atenção em cada uma das letras. Isso ajuda a memorizar e também, claro, a saber como as palavras são escritas, porque só a leitura você não presta atenção em cada uma das letras que compõem a palavra. Fica muito claro isso que eu disse se nós observarmos, por exemplo, esse texto. Em cada uma das palavras, as letras, elas estão embaralhadas, e mesmo assim a gente consegue ler o que está escrito. Eu vou ler. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar correto. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. A próxima etapa, ela consiste em dispor cada um dos títulos, das linhas e das colunas e cada um dos artigos. E a sua tarefa seria, então, ordenar cada um desses artigos nos seus respectivos gêneros e ou plural e declinações. Você pode começar primeiro, que é a forma mais fácil e menos ativa, colocando todos os artigos visíveis, para que seu cérebro só tenha que encontrar a coluna e a linha correta. A segunda etapa seria tentar, primeiramente, sem ver cada um dos artigos, reconhecer quais seriam esses artigos e então dispor cada um dos artigos em seus respectivos locais. E a terceira opção seria treinar sua habilidade de responder rapidamente cada uma dessas combinações ao esconder o artigo, virar o artigo e rapidamente ter que encontrar o gênero e a declinação desse artigo. Por exemplo, des poderia ser masculino ou neutro no genitivo. Então, já tá aqui. Se eu virar mais um, das pode ser neutro no nominativo ou no acusativo. Der pode ser
masculino no nominativo ou feminino no dativo, feminino no genitivo, plural no genitivo. Isso treina a rapidez com que nosso cérebro ele consegue responder ao reconhecer esse artigo em qual dessas categorias ele pode ser colocado. É muito importante também que a gente não decore a tabela só sempre na mesma organização. É importante, por exemplo, trocar o acusativo com o nominativo, o dativo com o genitivo, ou até mesmo as linhas com as colunas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele procura sempre um padrão. E se a gente decora a tabela sempre exatamente do mesmo jeito, o nosso cérebro vai buscar as informações dessa tabela sempre na mesma ordem. Isso significa que se a tabela sempre tiver com o genitivo aqui no final, o plural aqui no final, esse último artigo aqui, ele vai sempre demorar para vir na nossa memória, porque o nosso cérebro vai procurar sempre fazer cada uma das colunas e das linhas até chegar na informação que você quer. E isso ninguém quer, né? Você precisa acessar rapidamente qual é o artigo para esse gênero e essa declinação. Então, é muito importante, por exemplo, agora a tabela está de tal forma que os gêneros e o plural estão nas colunas e as declinações estão nas linhas. E é muito importante, então, fazer essa troca para que o nosso cérebro treine sem sempre haver um padrão para essa tabela. Esse padrão, ele pode realmente fazer com que a gente demore para acessar a informação da tabela. Com o tempo, quando a gente aprende a declinar, a gente também pode procurar substantivos que nós precisamos decorar e tentar escrevê-los num papel e tentar conjugar esse substantivo em todas as declinações. Só que é muito importante que você já saiba declinar, porque, por exemplo, se você não souber, você vai acabar esquecendo que no dativo plural, por exemplo, você tem a N declinação no substantivo. E aí você vai memorizar de forma incompleta, no mínimo, a sua declinação. Isso ninguém quer, porque uma vez que você se acostumou com uma certa informação, essa informação se torna fixa. E é muito difícil nós perdermos alguns tipos de hábito que nós criamos, principalmente quando se trata de uma nova língua. Então, é importante primeiro saber declinar, para depois fazer esse outro exercício. Mas esses exercícios iniciais, eles são muito importantes para automatizar a busca do nosso cérebro pela declinação de cada um dos artigos, gêneros e declinações. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!